Às vezes a pobreza não mora na falta, mas no silêncio dos detalhes. No copo esquecido na pia, no boleto que se repete, no clique automático do parcelar em 12x, no cansaço que apaga a lucidez ao final do dia. Você olha o extrato, respira fundo e sente o corpo enrijecer. O peito aperta, a mente acelera, a culpa sussurra. Então eu te pergunto, com calma e respeito, se Salomão despertasse hoje, dentro da sua rotina, o que ele mudaria primeiro? Não para te julgar, mas para te devolver o eixo, a ordem, a coragem de recomeçar do lugar certo. Pare um instante. Ouça o próprio fôlego. Ele é o som da vida dizendo, ainda dá tempo. Eu sei como é carregar a sensação de que você já tentou de tudo. Planilhas, promessas, atalhos, vídeos, conselhos. E mesmo assim, algo escapa entre os dedos. Não é preguiça, não é incapacidade. Muitas vezes é o corpo em modo de alerta, reagindo antes de pensar. É a mente cansada, pedindo abrigo. É o coração com medo de perder o pouco que tem. Não há vergonha em reconhecer isso. Ao contrário, é maturidade. O primeiro passo é gentil, quase terapêutico. É admitir, eu não estou quebrado, eu estou sobrecarregado. Eu não sou um fracasso, eu estou em processo. A partir daqui, a conversa muda de tom. Em vez de punição, consciência. Em vez de pressa, direção. Em vez de ruído, silêncio que orienta. Neste encontro, nós vamos abrir um caminho prático, sem ilusões, sem soluções mágicas. Em 40 minutos, você terá um mapa claro para estancar vazamentos, ativar a diligência que gera resultado, escolher alianças que elevam, recuperar liberdade do peso das dívidas e plantar com inteligência para multiplicar fontes. Não como uma teoria distante, mas como hábitos possíveis, mensuráveis, firmes. Você não precisa transformar tudo hoje. Precisa saber onde tocar primeiro para que o resto se organize. Pequenos ajustes, repetidos com propósito, criam grandes mudanças. É assim que a vida se endireita, devagar por fora, decidido por dentro. A boa notícia é que a bússola já existe. Ela atravessou séculos e continua funcionando. Salomão não fala com a voz do mito. Ele sussurra com a experiência de quem entendeu a engenharia da vida. Sua sabedoria não promete glória rápida nem riqueza sem raízes. Ela aponta alicerces. Ordem antes de abundância, diligência acima da pressa, pessoas certas perto, pessoas destrutivas com acesso limitado, liberdade como patrimônio maior que a ostentação, generosidade e diversificação como antídotos contra o medo. Nada disso é pirotecnia. É fundamento. E fundamento não aparece na vitrine, mas sustenta tudo o que aparece. Quando você começa a ajustar o que não brilha, aquilo que brilha passa a ter para onde ficar. Essa é a virada. Sair da estética da prosperidade para a mecânica da prosperidade. Sei que às vezes o corpo te puxa para o impulso, a amígdala dispara, o coração acelera, a mente quer resolver com um clique o que precisa de processo. É humano e é aqui que espiritualidade prática encontra neurociência emocional. Quando você diminui o ritmo da respiração em 5, 6 ciclos mais lentos, seu sistema nervoso entende que não há incêndio. O córtex pré-frontal recupera a liderança e a clareza retorna com uma sobriedade simples. O que é essencial agora? O que posso cortar sem ferir minha dignidade? Qual decisão de hoje protege meu eu de daqui a 10 anos? Esse diálogo interno não é autoajuda. É governo de si, é oração que vira foco, é foco que vira hábito, é hábito que vira colheita. Para que isso funcione, precisamos combinar como caminhar juntos. Este vídeo está organizado em 5 blocos. Cada bloco apresenta, do jeito mais direto e humano possível, uma dor que talvez você conheça de perto, o erro inconsciente que a alimenta, o princípio que a desfaz, a prática aplicável para esta semana, a métrica que mostra se você está avançando, a metáfora que fixa o aprendizado e uma pergunta para realinhar o coração. Tenha papel e caneta. Faça pausas quando precisar. Escolha uma ação por bloco. Uma só. Não busque perfeição.
Busque tração. Ao final, você terá 5 ações simples, profundas, alinhadas com a sabedoria que atravessa gerações. Não há pressa. Há direção. A jornada começa agora, no passo que está diante de você. Há uma casa onde o dinheiro entra pela porta e sai por frestas que ninguém vê. Não é só a fatura, nem só o impulso. É um conjunto de pequenos gestos que se somam em silêncio até virarem exaustão. O corpo percebe primeiro, ombros tensos, mandíbula travada. A respiração curta anuncia que a mente está tentando apagar incêndios com um copo d'água. Nesse cenário, muitos acreditam que a solução é aumentar o ganho, como quem decide encher um balde rachado com mais água. A correção não está na torneira mais aberta, mas no fundo que vaza. Quando a vida parece apertada, a imaginação procura saídas grandiosas e rápidas. É compreensível. O medo fala alto e pede atalhos. Ainda assim, a experiência mostra outra direção. Antes de erguer paredes firmes, é preciso aplainar o chão. Antes de exigir colheita farta, é preciso aprender a guardar a semente. Salomão não promete facilidade, aponta fundamento. Ordem antes de abundância, planejar e preparar antes de construir. O coração se aquieta quando entende que prosperidade é consequência de coerência, não de sorte passageira. A ordem começa em lugares discretos. À mesa, com uma folha simples, nomes de despesas ganham corpo e deixam de ser sombras. Cada saída revela um hábito, cada hábito revela um padrão. E padrões podem ser ajustados com gentileza e firmeza. Quando se identifica o excesso e se escolhe reduzir um pedaço dele, algo muda por dentro. O corpo relaxa porque sente que há governo. Não é punição, é cuidado. Diminuir um pouco do supérfluo cria espaço para o essencial respirar, e a mente, antes ansiosa, encontra trilho. A ordem continua quando o dinheiro recebe moradas diferentes. Uma casa para acolher o que chega, outra para a rotina do dia a dia, outra para o descanso que chamamos de reserva. Com essa divisão, cada moeda sabe o seu lugar. O que sustenta a vida permanece disponível e claro. O que garante o amanhã cresce em silêncio. O que seria engolido por impulsos perde força, porque já não vive solto. É como organizar um guarda-roupa. Quando as peças certas ficam à vista, vestir o dia se torna simples e leve. A ordem floresce quando o fluxo se distribui com propósito. Uma parte generosa cobre a vida, outra parte cuida do crescimento e outra, menor e constante, vira partilha que mantém o coração livre do medo. Quem reparte não empobrece, fortalece sentido. Generosidade não é desperdício, é antídoto contra a ansiedade que quer controlar tudo. Ao reconhecer que há mais do que o próprio esforço, o peito abre espaço para gratidão, e gratidão abre espaço para decisões mais sábias. Há também um movimento interno que acompanha a ordem externa. Quando a respiração desacelera, o sistema nervoso entende que o perigo imediato passou e a mente recupera a clareza. O pensamento deixa de correr atrás de cada urgência e volta a enxergar o caminho. O que parecia confuso se reorganiza. O que parecia impossível ganha passos. A espiritualidade se une à ciência do corpo nesse ponto. O silêncio bem usado não é fuga, é comando. Uma pequena pausa antes de cada decisão muda a qualidade das escolhas. E escolhas melhores mudam o destino de um mês, depois de um ano, depois de uma vida. Com o passar das semanas, a casa percebe a diferença. As despesas diminuem sem violência. O que era desordem vira cuidado. A taxa de vazamento cai para menos de 15% e o ambiente respira. O sono melhora, porque a mente confia no processo. O humor melhora, porque o corpo sente menos ameaça. E a dignidade, essa palavra tão esquecida, volta a ocupar lugar na mesa. Não há espetáculo aqui. A constância, e a constância, pouco a pouco, constrói aquilo que o impulso sempre prometeu e nunca entregou. Conserte o balde antes de buscar mais água. Essa imagem simples guarda um mundo inteiro. Quando o fundo está íntegro, cada esforço vale mais. Quando as bordas estão firmes, a água pode subir sem medo. É assim com o dinheiro. É assim com a vida. A ordem não é frieza,
é carinho com o futuro, é dizer para si mesmo que a vida importa o bastante para ser cuidada na base. A abundância respeita quem cuida dos alicerces. Talvez hoje ainda haja ruído, talvez o coração diga que é tarde. Não é. A mudança não precisa de aplausos, precisa de começo. E começo é quase sempre silencioso. Uma lista honesta, uma divisão simples, um fluxo organizado, um pouco menos de excesso. Quando esses pequenos acordos se repetem, nasce um estado de paz que não depende do acaso. Você não está em falta. Você está reorganizando a casa para que a fartura tenha por onde ficar. Antes de terminar, deixe uma pergunta repousar por alguns instantes. Qual despesa na sua vida expressa desordem e não necessidade? A pressa promete alívio, mas entrega mais sede. O corpo conhece esse enredo, mãos inquietas, olhar pulando de aba em aba, coração acelerado como se a solução estivesse a um clique. A mente procura atalhos, porque está cansada de tentar e falhar. E o cansaço cria fantasmas de urgência. Nesse estado, a amígdala governa, a dopamina do risco brilha como farol. E a razão fica na plateia. Nada disso é defeito de caráter. É biologia em busca de segurança. Só que segurança verdadeira nasce em outro ritmo, um ritmo paciente, repetido, quase silencioso, que Salomão descreveu com uma clareza desarmante. Pouco a pouco aumenta, pouco a pouco sustenta, pouco a pouco permanece. Existe uma força discreta que muda destinos. Ela não chega com barulho, chega com repetição. É a decisão de construir pontes internas entre intenção e gesto, entre plano e prática, entre sonho e calendário. Quando a pessoa se alinha a esse fluxo, o tempo deixa de ser inimigo e vira aliado. O dia oferece janelas de clareza que, somadas, valem mais que maratonas impulsivas. A diligência não tem glamour, mas tem lastro. Ela trata futuro como terra fértil e cada hora como semente. Ao final, o que parecia lento revela potência, porque o que cresce devagar cria raízes profundas que o vento não leva. Há um tipo de foco que cria tração sem ferir a alma. Não é esforço em desespero, é presença inteira em blocos de atenção. 2 horas contínuas, sem distração, dedicadas a uma habilidade que abre portas, transformam semanas. Escrita que convence, análise que enxerga padrões, conversas que geram confiança, são exemplos de alavancas que mudam a curva da renda. Quando o corpo aprende a permanecer, a mente entra em estado de fluxo e o trabalho deixa de ser apenas gasto de energia para se tornar lapidação de valor. A cada dia bem vivido, uma camada a mais de domínio. A cada camada, um pouco mais de autonomia. Validação não precisa de espetáculo, precisa de encontro real com o mundo. Um serviço pequeno, um produto simples, algo que resolva uma dor concreta, colocado diante de pessoas verdadeiras, revela mais do que semanas de idealização. Não se trata de agradar a todos, trata de descobrir se existe troca viva entre o que você oferece e o que alguém precisa. Quando esse encontro acontece, mesmo que em escala modesta, o coração entende que é possível. O medo perde voz. A esperança ganha método. E método repetido vira caminho. Medidas ajudam a mente a confiar. Em uma semana, somam-se cerca de 10 horas inteiras de estudo aplicado e prática deliberada. Em algumas semanas, surgem sinais discretos de avanço, como uma resposta que elogia, um convite, uma pequena venda. Ao redor do 30º dia, muitas pessoas relatam a primeira confirmação concreta de que o esforço tem direção. Não é sorte, é constância. O cérebro reconhece o padrão de recompensa saudável e passa a pedir menos pirotecnia. O corpo relaxa porque percebe que há estrutura. A dignidade retorna ao trabalho quando a pessoa sente que produz valor real e que esse valor tem lugar no mundo. Esse jeito de caminhar cura feridas antigas. A diligência composta devolve a sensação de autoria sobre a própria história. Em vez de perseguir resultados que escorrem, você passa a construir degraus que sustentam. Em vez de depender de picos de motivação,
Você confia em rotinas que funcionam mesmo nos dias nublados. A espiritualidade encontra a ciência nesse ponto de encontro, onde a oração vira serenidade e a serenidade abre espaço para o córtex pré-frontal liderar com clareza. O coração deixa de implorar por milagres e começa a reconhecer milagres pequenos, diários, escondidos na soma do pouco com o pouco. Há uma beleza particular em celebrar o processo. Cada bloco de atenção cumprido é um voto em favor do futuro. Cada avanço, por menor que pareça, é um lembrete de que a semente sabe o que fazer quando encontra terra boa, pouco a pouco. Sempre de novo. Esse refrão atravessa séculos porque descreve a engenharia da prosperidade que fica. Quem aprende essa cadência descobre que pressa é ruído e diligência é música. E quando a música acalma, o caminho aparece. Antes de seguir, deixe uma pergunta repousar por alguns instantes. Qual habilidade, praticada com dedicação por 90 dias, mudaria a direção da sua renda ao longo de 1 ano? Há encontros que abrem portas e há encontros que cobram pedágio invisível. Às vezes, o sorriso encanta, a conversa anima, o carisma ilumina o ambiente por alguns minutos e o coração se aquece como se tivesse encontrado abrigo. Depois, vem um cansaço difícil de explicar, uma névoa leve na cabeça, uma sensação de desvio. É o corpo sinalizando que algo não está íntegro. Nem sempre a mente percebe, porque aprendeu a confundir brilho com caráter e performance com frutos. Nesse intervalo, conselhos caros de pessoas erradas começam a guiar decisões e a comparação tóxica rouba a alegria do caminho. Existe um mapa silencioso que separa presença nutritiva de presença corrosiva. Ele observa menos a fala e mais o rastro. O que alguém repete quando ninguém aplaude. O que alguém faz quando a pressão pesa. O cuidado com a palavra dada. O benefício que a relação produz para os dois lados. Quando esse mapa é usado com serenidade, a vida ganha ordem de acesso. Há mentores que elevam, há pares que sustentam, há apoios que aquecem, há presenças que precisam de distância saudável. Não é julgamento, é higiene afetiva e espiritual. A alma sabe quando floresce perto de quem respeita limites. A imagem do jardim murado ajuda a compreender. Dentro do muro existe beleza, mas também horários, portões e caminhos. Quem entra sem pedir licença, quem pisa nas flores para cortar caminho, quem colhe sem agradecer, não entendeu o cuidado que aquilo exige. O jardim não é prisão, é proteção. Ele permite que a vida cresça com harmonia, que as estações façam seu trabalho, que a poda certa aconteça no tempo certo. Assim também são as alianças. Quando o coração aprende a guardar seus portões, a energia deixa de vazar para promessas vazias e volta a irrigar o que importa. Na linguagem do corpo, relações seguras diminuem a vigilância constante e aliviam a carga do sistema nervoso. O peito alarga, a respiração aprofunda, a mente fica mais clara, porque não precisa calcular o risco a cada frase. A ciência fala de hormônios e circuitos de confiança. A espiritualidade fala de paz e discernimento. Os dois caminhos se encontram no mesmo efeito prático. Perto de gente íntegra, a alma descansa para criar com mais qualidade e a coragem cresce sem ruído teatral. O contrário também é verdadeiro. Perto de gente que manipula, a tensão vira rotina e o preço pago aparece nas contas emocionais e financeiras. Há sinais breves que revelam muito. A pessoa que celebra a sua vitória sem diminuir a própria. A pessoa que, sob pressão, preserva a ética e não muda o tom para ganhar vantagem rápida. A pessoa cuja palavra tem peso semelhante em público e em privado. A pessoa para quem a troca é via de mão dupla e que se alegra ao ver você crescer. Esses gestos simples acendem luzes no caminho. Eles não pedem holofote, pedem sensibilidade. Quando percebidos, reorganizam a sua agenda, as suas parcerias, os seus investimentos de tempo e afeto.
O efeito prático desse alinhamento é silencioso e profundo. O trabalho fica menos reativo e mais estratégico, porque você se cerca de vozes que ampliam visão em vez de gerar neblina. O dia rende mais, porque a conversa certa evita atalhos caros e devolve direção. O coração sofre menos, porque deixa de negociar sua integridade em troca de aprovação passageira. E a prosperidade volta a ser consequência, não prova de valor. Cercado de gente sábia, você pensa melhor, decide melhor e protege melhor a própria paz. Existe ainda um aprendizado delicado. Nem toda afinidade é destino. Às vezes, é apenas reconhecimento de histórias parecidas. A diferença aparece no tempo. Carisma se cansa. Caráter persevera. Quando a vida exige firmeza, é o caráter que sustenta. Ele não precisa de holofote, precisa de coerência. É nessa hora que alianças verdadeiras brilham. Elas não inflacionam promessas, não vendem milagres, não colocam a sua esperança no chão para parecerem grandes. Elas caminham ao seu lado, lembrando que grandeza não é tamanho, é profundidade. Salomão fala de caminhar com os sábios como quem fala de clima. Um ambiente transforma devagar e por completo. Você não percebe o momento exato em que secou ou floresceu, mas percebe o acúmulo. A conversa que encoraja em vez de humilhar, o conselho que poupa de um tropeço caro, o abraço que não cobra, só sustenta. Aos poucos, esse clima cria direção, e direção é riqueza. Antes de seguir, deixe uma pergunta repousar por alguns instantes. Quem hoje tem acesso demais ao seu tempo e à sua mente? Há dívidas que não aparecem apenas no papel, elas se instalam nos ombros. O corpo acorda antes da mente e denuncia o peso. A nuca rígida, a respiração curta, o pensamento que gira no mesmo lugar e não encontra saída. A liberdade se estreita e a ansiedade toma as manhãs como se tivesse direito. Nesse ambiente, desejos parcelados ganham nome de planejamento e a sensação de alívio imediato mascara o custo real. Parece proteção, mas é prisão elegante. O coração sabe, ele pulsa mais forte quando a fatura entra pela porta e a casa se enche de silêncios. Existe um equívoco sutil que corrói por dentro. É quando o impulso veste a roupa da prudência. Comprar agora e empurrar o preço para adiante soa como estratégia, mas muitas vezes apenas adia o confronto com a realidade. E quanto mais se adia, mais caro fica. A mente busca justificativas, o corpo paga com vigília e a alma perde o sossego. Não é moralismo, é mecânica. O futuro chega com juros. Quando os desejos ganham prioridade sobre a paz, a vida fica refém do calendário dos boletos e a dignidade se torna refém do humor do credor. A sabedoria antiga é direta e ao mesmo tempo compassiva. O devedor é servo do credor. Liberdade é patrimônio. Essas frases atravessam séculos porque traduzem uma verdade que não depende de moda. Servidão não é só um contrato, é um estado interno. Ela rouba presença no café com quem você ama, rouba foco no trabalho que poderia avançar, rouba sono nas noites em que a mente tenta previsão de tempestade. E, no entanto, quando a verdade encontra coragem, algo dentro endireita o tronco. O corpo respira mais fundo porque intui que há caminho. Um bom começo nasce da clareza serena. As dívidas colocadas no papel por ordem de juros e valor deixam de ser monstros difusos e viram uma fila que pode andar. A partir daí, a atenção se concentra no que drena mais vida. O pagamento se organiza como quem limpa um rio para que a água volte a correr sem lama. A cada negociação honesta, um pouco da carga se solta. A cada parcela abatida com consciência, a mente recupera espaço para pensar com lucidez. Esse movimento não precisa de barulho, precisa de consistência. Há uma estratégia que conversa com o corpo e com a razão. Abordar primeiro o que sangra mais, enquanto se mantém o restante sob controle, funciona como técnica e como cuidado emocional. Quando o fluxo que levava ao desperdício começa a migrar para a libertação,
O cérebro reconhece a recompensa saudável e a ansiedade diminui. A dignidade, essa que anda escondida em dias difíceis, volta a sentar à mesa. Em paralelo, um gesto simples e repetido acende luzes no caminho. Horas extras intencionais. Pequenos serviços dirigidos para um objetivo. O dinheiro que nasce desses movimentos não se mistura com o cotidiano, ele vai direto para o resgate da liberdade. Sinais de avanço precisam de nomes que acalmem a mente. Quando a parte da renda comprometida com dívidas desce abaixo de 20%, a respiração muda de ritmo. Quando a primeira dívida cai em até 3 meses, o corpo entende que a prisão tem chave. A partir daí, esse aprendizado se torna cultura interna. Decisões passam pelo filtro do que preserva liberdade, e liberdade passa a ser medida de prosperidade. Não é ostentação, é espaço para viver com leveza e escolher com consciência. A imagem aqui é firme e terna. Tire o colar de ferro do pescoço. O metal frio que aperta o passo e dobra a cabeça não precisa ser parte do uniforme da sua história. Quando ele cai, o andar muda. A vista sobe, o horizonte reaparece, e com ele reaparece a possibilidade de dizer sim para o que sustenta e não para o que corrói. É um gesto por vez, mas cada gesto traz de volta um pedaço de si que a dívida havia alugado. Libertar-se do jugo não é apenas um ato financeiro, é uma reconciliação com a própria paz. Espiritualidade prática se encontra com a neurociência emocional nesse terreno, onde escolha vira serenidade e serenidade devolve liderança para a parte mais sábia da mente. O coração, que antes corria atrás do próximo alívio, começa a preferir a construção da paz. E a paz, cultivada, passa a proteger a casa contra promessas de brilho que terminam em sombra. Antes de seguir, deixe uma pergunta repousar por alguns instantes. Qual dívida quitada devolverá mais energia mental? Há um medo antigo que se esconde atrás de portas trancadas. Ele sussurra que vai faltar, que é melhor segurar tudo, que a vida é uma mesa com pratos contados. Quando esse medo governa, o corpo endurece, a respiração prende, a mão fecha. A retenção parece prudência, mas no fundo é esterilidade. A água estagnada se torna pesada e perde vida. O coração sente, ele percebe que algo essencial deixou de circular e que, sem circulação, não há crescimento possível. A abundância verdadeira nasce do movimento entre receber e repartir. Não é teatro, é biologia e espírito em acordo. Quando a generosidade acontece de forma consciente, o sistema nervoso abandona o modo de escassez, a vigilância diminui, a mente amplia o horizonte. A alma encontra sentido porque entende que recursos não são fim, são fluxo. Nesse estado, a criatividade retorna, a coragem se organiza e decisões ficam mais claras. Não por mágica, mas porque o corpo inteiro começa a trabalhar a favor do futuro em vez de lutar contra fantasmas. Existe um gesto simples que muda a atmosfera da casa. Um fundo de paz, um reservatório para sustentar a vida quando as ondas sobem. Ele não precisa nascer completo, precisa nascer vivo. Começa com 1 mês, aos poucos vira 2, depois 3, até somar meio ano de respiro. A cada degrau, o peito se alarga, o sono aprofunda, a fala perde o tom de urgência. Com paz guardada, decisões deixam de ser reações e se tornam escolhas. A serenidade dá tempo para que as sementes germinem sem serem arrancadas pela pressa. Outro gesto organiza o fluxo do dia a dia. Uma parte generosa sustenta a rotina com dignidade. Outra parte alimenta o futuro e planta crescimento. Outra parte, menor e constante, reparte e mantém o coração leve. 70% para a vida, 20% para a construção, 10% para a generosidade. Essa cadência diminui ruídos internos, porque cada moeda já sabe onde repousar. A mente confia, o corpo relaxa, a culpa perde espaço e a casa aprende uma nova música. A diversificação completa o quadro. 2 ou 3 cestos de renda protegem contra ventos contrários.
O trabalho principal segue firme. Um serviço paralelo abre caminho para a autonomia. Ativos digitais, criados com paciência, começam modestos e amadurecem no seu tempo. O sentido aqui não é fazer tudo ao mesmo tempo. É permitir que a vida tenha mais de uma fonte. Quando uma seca, outra continua a correr, e a paz não se desfaz diante do primeiro imprevisto. Sinais concretos ajudam a mente a confiar. Meses de respiro aumentam como quem enche um reservatório de cada vez. As fontes ativas se somam com naturalidade, sem arrancar raízes para plantar novidades a cada semana. O corpo percebe esse avanço silencioso e responde com estabilidade. A ansiedade se torna menos frequente. O humor fica mais estável. A esperança ganha músculo, porque não depende de sorte, depende de ritmo. A imagem que guarda esse capítulo é antiga e precisa. 7 navios no porto resistem à tempestade. Um navio pode afundar, 2 podem se chocar, 3 podem sofrer danos, mas o conjunto atravessa a noite e amanhece inteiro. Assim, também é com os recursos. Um fluxo sofre, outro equilibra, outro sustenta. E a vida segue com ordem. O mar muda, mas quem tem frota não se perde por causa de uma onda mais alta. Generosidade, reserva e multiplicação de fontes formam um círculo que protege a alma de extremos. Nem acúmulo ansioso, nem doação que fere a si mesmo. Um meio firme, sereno, onde a prosperidade cumpre o seu papel de servir à vida e não de comandá-la. Quando esse ciclo se estabelece, algo silencioso acontece. A casa respira em paz, e a paz sustenta longos passos. Antes de seguir, deixe uma pergunta repousar por alguns instantes. Onde posso semear hoje para colher em 12 meses. Ao longo desta caminhada, uma arquitetura silenciosa ganhou forma. A casa interior aprendeu que a abundância respeita alicerces e que alicerces pedem ordem. Quando os vazamentos perdem força e as despesas deixam de ser sombras, surge um chão mais firme. O dinheiro encontra moradas distintas e o fluxo passa a obedecer sentido. Nada espetacular, tudo essencial. O corpo percebe e agradece. A respiração aprofunda. A mente confia. A dignidade retorna como hóspede de honra. Outra peça se assentou com a delicadeza do tempo bem vivido. Diligência não é correria, é cadência. Janelas de atenção inteiras se somam e com elas uma habilidade floresce até gerar frutos reais. Não há fogos de artifício. Há confirmação discreta de que valor entregue encontra lugar no mundo. A esperança deixa de ser promessa e vira método, e o método repetido com serenidade transforma destino. As relações revelaram seu peso específico. A proximidade com gente íntegra clareia, preserva e multiplica. O coração, protegido por limites saudáveis, deixa de sangrar para promessas vazias. Mentores inspiram, pares sustentam, apoios aquecem, distâncias curam. O jardim murado, com seus portões e horários, simboliza um cuidado que permite florescer sem medo. Nesse clima, decisões ficam mais lúcidas e o trabalho ganha direção. A liberdade financeira mostrou seu rosto mais nítido. Dívidas nomeadas com clareza deixam de assustar e passam a se organizar em fila. O que drena mais vida vai para a frente. O restante segue sob vigília serena. Cada acordo honesto solta um elo. Cada parcela quitada abre espaço interno. A medida do compromisso com credores recua, e com ela recuam a ansiedade e a sensação de servidão. A cabeça ergue o olhar. O horizonte reaparece. A paz volta a caminhar ao lado. A abundância completou o desenho com um círculo equilibrado. Um fundo de paz cresce passo a passo e passa a proteger decisões. O fluxo cotidiano se reorganiza com uma parte generosa para a vida, uma parte dedicada à construção do futuro e uma parte menor para a generosidade que mantém o coração leve. A diversidade de fontes reduz sustos
e cria estabilidade mesmo quando uma corrente enfraquece. O resultado é um ambiente interno mais estável, menos reativo, mais inteiro. Nada disso depende de sorte, depende de ritmo. Existe uma prosperidade que não grita. Ela anda de mãos dadas com a sobriedade, alimenta a casa com paz e honra o futuro com escolhas alinhadas. Ordem antes de abundância, diligência acima da pressa, alianças que elevam, liberdade maior que brilho, generosidade que abre caminho. Quando esses pilares se encontram, a vida deixa de ser refém do calendário e passa a ser conduzida por sentido. A espiritualidade prática conversa com a ciência do corpo nesse ponto de encontro onde respiração, foco e valores caminham juntos. Nada urgente, tudo importante. O que se constrói aqui não é um espetáculo, é um legado íntimo. O coração que fez as pazes com o tempo já não precisa provar nada, apenas permanecer. A mente que se habituou à clareza já não negocia princípios por promessas baratas. O corpo que se sente seguro escolhe com calma e, por isso, colhe com constância. Assim, a prosperidade deixa de ser miragem e se torna caminho pavimentado por passos pequenos e fiéis. No silêncio final, uma pergunta repousa como quem aponta direção sem ruído. Qual decisão de hoje protege o seu futuro em 10 anos?